Bom dia, César Luca, 3 de agosto de 32, lavrador. Era ótima, trabalhei em muitas firmas e trabalhei inclusive na Estrada de Ferro. Foi em 68, comecemos em Nova Granada e veio vindo. Passei Monda Verde, Altair, Suinana, Ribeiro do Santo e Olímpia aí na CEAGESP. Aí na CEAGESP findou, parou aí 2 anos. Aí continuou para o Bebedouro, mas dali 2 anos. Só que Bebedouro foi outra turma, né? Porque o trem encostava e nós carregávamos uma base de 40 metros o material. E aí o maquinista puxava o trem para frente, dali mais 40, 50 metros, nós tornava a tirar e construindo. Isso foi 9 meses. Garantido, registrado, seguro, porque machucava muito. Devido que é tudo aço, tudo coisa pesada. Inclusive, eu fiquei admirado, cheguei a chorar quando eu vi a ponte aí. Nós passamos por cima dela e água por baixo. Só que tem o passeio, né? Porque Onde era essa ponte? Aí no Rio Cachoeirinha. No Rio Cachoeirinha, essa ponte. A do Turvo, se eu não me engano, está até hoje lá no Turvo, no Rio Turvo. Nós passamos 2 rios. O Turvo e depois o Rio Cachoeirinha. Os outros eram riozinhos. São muito pequenos. E foi essa rotina. Foi 9 meses. Aí terminou, era ser transferidos. Eu era para ser transferido, mas não aceitei, porque tinha os meninos pequenos. Tinha que ver a escola, estudo, essas coisas todas, né? Então foi uma coisa muito importante. E essa obra aí, colocada essa ponte, foi um orgulho para o Olímpia. Porque é uma coisa que ficou tantos anos daquele jeito ali, né? Aquele buraco, aquelas coisas. E agora surgiu o prefeito, ótimo prefeito. Fiquei feliz. Fiquei feliz que falou a verdade. Cheguei até a chorar, porque eu conheço pessoalmente, né? Uma coisa muito bacana. Quando nós chegamos na CEAGESP, parou, porque até na CEAGESP tinha um desvio que o trem pegava mantimento ali, cereais, sabe, arroz, milho, essas coisas. Então não pôde tirar, tirou dali 2 anos. Aí tirou todos. Carregava na gôndola e ia para Bebedouro. Em Bebedouro passava na Bitola Larga. E disse que ia para Volta Redonda, porque era puro aço, é tudo aço. Não existia na estrada de ferro quase ferro. Era ferro, falava de estrada de ferro, mas não tinha nada de ferro não. Era aço pesado mesmo. E eu trabalhava carregando trilho, em 5 homens, devido à altura, porque a gôndola é baixa, né? Então a gente punha no ombro e chegava, palmeava e jogava lá dentro, 5. E o meu serviço era esse. Perigoso, porque se o trilho batesse em algum lugar e voltava e pegava na gente, nossa senhora. Que era trilho de 5 metros, 10 metros, que os trilhos é emendado um com o outro. Chega assim, e teus trilhos faz assim, e por dentro tem uma tala de ferro, de aço, e tinha os parafusos dessa grossura, para o trem não... Porque se o trem abrir, cai. Aí pega o chão, aí não sai. Então, para o trem não sair, tinha tudo tirado, e tudo carregado. Pedaço de prego assim, tinha que levar embora. Agora a madeira, os dormentes, que era aquele pau, aquele meio, tem os trilhos em cima dos paus. Então, aqueles dormentes bons ia para Bebedouro, e aqueles ruins ficavam na estrada, o povo pegava para fazer cerca. Quando chegava em Altair, precisava pedir licença para o povo que vinha pegar a madeira. Você entende? Vinha pegar a madeira, aquela madeira boa, ia para Bebedouro, aquelas ruins. E eles falavam até para a gente, pode pegar? Eu falava, pode, aquela brincadeira. Porque aquela madeira apodrecia ali, né? O povo pegava para lenha em Altair, Ribeiro do Santo, e pegava para fazer cerca de quintal, de fazenda, era dessa altura 2 metros, madeira 2 metros, quadrada, bem feita. Quando eu era menino, eu morava em Severina, e já tinha estrada de ferro. Na Maria Fumaça, nós vinha de trem aqui em Olímpia. Ele saía de Bebedouro cedo. Porque ele pegava os passageiros da Paulista que vinham de São Paulo.
E ali passava, tinha Rosário, Monte Azul, Marcondésia, Monte Verde Paulista, e vinha vindo até chegar em Sevilínia. Em Sevilínia, então, a gente embarcava e apiava aqui. Quando era noite, ele dava horário aqui, às 7 horas, que ele vinha de Nova Granada. Era esse trem. Então, ele dava horário aqui às 6 horas, pegar passageiro da Paulista que ia para São Paulo às 9h30 da noite. Então, eu chegava em Bebedouro, apiava, pulava a plataforma e pegava a Paulista e ia para São Paulo. Aí depois que ela ficou, que era bitola larga. E essa nossa aqui foi, infelizmente, destruída. Dava prejuízo. Porque a rodovia, o transporte por rodagem, tirou o lucro da companhia. Mas tinha uma coisa, a companhia era o seguinte, o trem que levava nós tinha um mestre de linha, de terceiro, o Zé Costa, um português, e tinha 3 feitores, e a organização, e tinha o guarda-trem, que era para organizar, porque às vezes pode ser que empregado, como nós éramos 15 homens, num carro. Então a companhia pôs 2 gôndolas para carregar o material e colocou um carro passageiro para a gente ir, confortado. Chegava na estação, montava e tinha um horário. Tinha um horário que nem lavoura de café, que nem morar na roça. Pegava às 6h30, almoçava às 9, pegava às 10, e aí, quando era 1h, tomava café, pegava às 2, e quando era 4h30, parava. Mas era um serviço cansativo. Cansativo. E tinha uma coisa, era da idade só até 35 anos. Maior de 35 eles não ajustavam. Não. E eu tinha 34. Eu peguei a ponta, como se diz. E eu e mais 3, eu tinha 34 e até 35, porque ajustaram empregado de 30 anos, mas era moço novo e chegava aqui muito tarde. Nós embarcava lá em Nova Granada, para cá um pouco, em Onda Verde, que é uma cidadinha perto de Nova Granada. Nós embarcava lá 4h30, mas chegava aqui 7h30, 8 horas da noite. E aquele tempo trabalhava ao sábado. Você entende? Hoje não, né? Hoje sábado é liberado, aquela beleza. Naquele tempo trabalhava até as 4h30. E aí a moçada nova foi saindo, porque não podia passear, não podia sair de casa. E nós, como diz o ditado, os outros empregados que eram idoso, considerado como idoso, tolerava, né? Chegava em casa 9h30, 9 horas da noite, punha um pau nas costas para fazer lenha, que naquele tempo não tinha fogão a gás quase, sabe? Isso foi em 68, quando terminou. Entre meio 67 e 68. Aturou só 9 meses, porque todo dia a gente ia, né? Foi indo, foi vindo, vindo, até chegar na Sergesp. A estação não pode, não mexemos com a estação, não pode. Não poderia, agora acho que pode, né? Estão reformando, fazendo tudo. Mas naquela época não, tinha que deixar. Aonde passava a estrada de ferro, não podia fazer casa em cima, não podia fazer nada. Não podia plantar mantimento, nada. Onde passava a estrada de ferro. Tirava tudo e deixava. Aí foi criando mato, foi acabando tudo, hoje está, virou cidade, né? E tinha dois viradores de trem. Tinha um aqui em Olímpia e um tinha em Altair. Porque quando chegou em Altair, o trem ia de fasto. Porque o trem é o seguinte, o trem tanto tem a velocidade tanto é para frente que nem para trás. Porque é pressão, né? Era fogo e a lenha. Então engatava para frente, ele corria e ia para trás, ele vinha também. E porque chegava em Altair, tinha que virar, porque ele parava o seguinte, ele parava que nem, quando atravessou a ponte Cachoeirinha, o rio Cachoeirinha, ele não parou em cima da ponte, ele parou para cá um pouco. Então nós carregávamos o material e passava por cima da ponte, sem nada, só as ferragens, mas ferro largo assim não caía não teve perigo não. Quando foi para arrancar em Bebedouro, era a turma de Bebedouro que vinha, porque ele sempre ia para lá, né? Foi ficando para trás, foi acabando a estrada de ferro. Aí acabou mesmo. Então a ponte, eu até gostaria de saber como que tiraram aquela ponte, gente. Essa que está aí.
Essa que está aí, essa... É uma obra por Deus mesmo, tirar uma ponte. Porque aquilo ali é tudo aço, eu acho. Eu fui lá ver com a minha filha, meu genro, a mulher, eu fui. E eu bati eu não sei se é ferro ou aço. Porque o trem parava em cima dela certinho. Olha, tanto tempo, não deu problema nenhum essa ponte. E ficou lá. Ficou... foi em 68. Ficou 20 anos quase, né? 20 anos. 20 anos. E é isso aí, meu trajeto, minha vida foi essa aí. Eu lembro do trem, porque tinha um trem da noite, que ele pegava passageiro em Bebedouro, às 7 horas ele passava em Severino, ele vinha aqui. Só que ele não ia em Nova Granada. Ele ficava aqui. Pousava aqui o trem, né? E a estrada de ferro cruzava ali onde tem aquele prédio do museu. Passava pertinho. Ia. Mas aquele não ia, da noite não ia em Nova Granada, de manhã ia. E depois ia um das 11, que saía de Bebedouro, que pegava passageiro da Paulista que vinha de São Paulo. Às 11 horas ele chegava aqui, aí ele ia em Nova Granada. Quando era 4 horas, ele dava horário em Suinana, da tarde, vindo de Nova Granada. Suinana é uma vila para baixo de Altair. E ele dava horário lá. Quando era 7 horas, ele chegava aqui. Aí a gente embarcava, ia até Bebedouro e bardeava para Paulista, Bitola Larga de São Paulo, e ia em São Paulo, Ribeirão, que seja. E aí, era tudo controlado, sabe? Porque essa Maria Fumaça que eles falaram aqui, era ramal. Porque quando foi antes de arrancar 2 anos, já tinha o trem a óleo aqui. Já tinha. Só que não durou tempo não, né? Já tinha o trem a óleo. Que hoje não tem mais fogo, não tem mais nada, né? É tudo a óleo, né? Inclusive não tem mais estrada de ferro. Tirou tudo, tirou aquele de Bebedouro. Só tem de Rio Preto. Aquele trem que passa com 70, 80 gôndolas, aquele mundo vem embora aqui. E quando colocou, que falou que ia tirar, eu estava ansioso para ver, pois nós fomos lá ver, eu fui ver. Os trilhos vão assim. A largura do trem, a largura da gôndola. Agora, os dormentes é assim, os dormentes é assim. E o trilho passa em cima dos dormentes. Os dormentes, os pregos eram assim. Então era enfiado com marreta. Aquela marreta a gente batia. Mas aí eu não pus prego, eu arranquei, ajudava a arrancar só. Da ferragem. Os dormentes iam. Só que na ponte, os dormentes eram tudo parafusado, não era pregado. Eram os parafusos assim, colocados que não escapava de jeito nenhum. E a velocidade do trem era uma só. Nossa, eu fiquei admirado. Cheguei a chorar, me emocionei de ver essa abençoada obra aí, viu? Porque, vamos dizer a verdade, foi mesmo, viu? Depois foi em 68. Em 28. Gostei. Fomos lá ver a proposta, andei em cima, que já tinha o passeio, né? Já terminou, parece, né? Se Deus quiser, eu vou sim, a gente vai. A gente encontra lá. Está crescendo, cresceu bem, melhorou bastante, né? Melhorou bastante a população, o movimento, o trabalho. O prefeito foi fazendo uma coisinha, outro fazendo outra. E agora, esse prefeito é bacana mesmo, né? É um batalhador, viu? Está de parabéns. Porque esse onde tem essa ponte ali, viaduto, aquilo é viaduto, né? Viaduto. Ele vai ter um nome. Eu acho que o viaduto tem que ter um nome. Tem que ter um nome. Seja lá quem for. Eu não quero que seja o meu. Parabéns para a Olímpia e o César Luca, parabéns para a Olímpia. E aquele serviço ali ficou parado uns 30 anos. E agora que esse prefeito veio e colocou em ordem aquilo ali, né? Porque ele não tinha outro jeito. Quando fizeram aquilo ali, eu como trabalhei muito em estrada de rodovia, eu sei que jeito que era. Eu falei, não aguenta, o terreno não aguenta, porque abaixaram muito e a umidade estourava o asfalto. Pode notar que no começo passou asfalto, depois não passou mais. Ali naquele buracão que eles falam, né?
Aí ficou ninguém. E esse prefeito, com o esforço dele, e turma de vereador também, muitos fizeram bastante, né? E construíram aquilo ali. E eu não acreditava que essa ponte vinha aí. Não, não dava para acreditar. Porque ao começar na ponte Rio Cachoeirinha, não tinha nada, só a ponte só, e não tinha fazenda, não tinha nada, né? Tinha um situante lá. E agora deve ter ido um guincho e puxado ela. Parabéns, Olímpia, 118 anos. Estamos aqui firme na frente.